Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Zonshine tem 65 anos e assumiu a embaixada em 2021. Antes, foi embaixador em Mianmar e cônsul-geral de Israel em Mumbai, na Índia. No Exército, Zonshine chegou a piloto, uma das posições mais concorridas nas Forças Armadas de Israel. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Bom dia. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: o ataque de 8 de outubro em Israel foi o maior nas dimensões que ele teve, foi inédito. O que acontece agora em Israel? O que muda em Israel depois desse ataque? Agora Israel está em guerra. Este ataque de 7 de outubro foi uma coisa sem precedente, né, em toda a história de Israel. Não fomos preparados para isso, do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista da reação operacional, militar. Foi uma surpresa que nós temos que analisar e tomar decisões e conclusões disso. E o tamanho deste ataque, infiltrada da faixa de Gaza para Israel em mais de 20 lugares, atacar kibbutzim, moshavim, civis, que estão lá morando 2, 3, 5 quilômetros da faixa de Gaza. É um choque para Israel. Um choque que levou tempo para reagir, entender o que acontece, reagir e operar todos os sistemas militares, civis, sociais para dar uma resposta para isso. Então Israel agora está numa situação ainda de choque, mas que nós funcionamos e reagimos, mas estamos dentro de uma guerra. Não podemos fugir disso. Guerra que não queremos, que não iniciamos, mas a situação é muito difícil lá em Israel. Nunca na história de Israel, mais de 1.000 pessoas morreram num dia só. Se compara para o Brasil, mas quase como 25.000 pessoas brasileiros moram num dia só. Neste ataque bárbaro, cruel, que também faz parte deste choque de Israel. Famílias inteiras assassinadas, crianças, jovens, mulheres grávidas, estupros de mulheres, de pessoas, coisas horríveis que espero que pessoas normais não devem ver os resultados deste ataque. Ataque terrorista, não tem outra palavra. A ideia de terror é criar uma catástrofe também psicológica. Isso está lá, mas o espírito israelense está levando e reagindo, e tem lá além do fato que muitos israelenses voltaram de fora para lutar junto com os amigos deles, e a sociedade civil em Israel se organizou para ajudar, para receber as pessoas que tiveram que fugir da área de faixa de Gaza. Fugir porque as casas destruídas ou que é uma zona de guerra. Então, a sociedade israelense, a sociedade civil, se organizou para dar respostas para pessoas que perderam toda a vida deles. Então, depois do primeiro choque, a sociedade civil se organizou
O governo está dando respostas em várias áreas e estamos numa guerra. Uhum. Já se sabe quantas pessoas tiveram que se mudar em função dos ataques? Milhares, não sei se 20 mil ou 30 mil, mais ou menos, pessoas que moram lá perto. E mais uma coisa, Hamas atacou Israel na faixa de Gaza, mas o Hezbollah, os amigos, parceiros deles, do Líbano, começou a mandar mísseis e raquetas, não do mesmo tamanho, mas de uma maneira que muitas kibbutzim e cidades no norte de Israel também evacuaram, por a possibilidade de mais um frente lá no norte de Israel. Então, guerra. Existe uma chance real de ser iniciada uma guerra também na fronteira com o Líbano? Tem chance real. O Hezbollah, seja ele mesmo, está mandando mísseis antitanques e já mataram alguns soldados e alguns cidadãos lá, dentro das moshavim que estão lá. E algumas organizações palestinas também atuaram de lá contra Israel, tentaram infiltrar em alguns lugares. A Hamas, já sabemos que a Hezbollah fizeram túneis abaixo da fronteira com o Líbano para preparar tipo de ataque contra israelenses. Quem está olhando isso e manejando isso tudo é Irã. Irã que abasteceu, treinou, financiou, mandou armas, seja para Hamas e para Hezbollah. E elas manejam esta coisa atrás e também mandaram uma ameaça que se Israel vai invadir, entrar para a faixa de Gaza, eles podem interferir. Não sei de que maneira, mas tipo de ameaça. E Hamas já disse de maneira aberta que Irã que ajudou a planejar e apoiar todo este ataque. Já existem provas reconhecidas internacionalmente desse auxílio do Irã? Eu faço essa pergunta porque só saiu uma reportagem até agora no Wall Street Journal falando sobre a influência direta do Irã. Ainda não houve uma chamada à responsabilização oficial do Irã. Já existem provas? Tem pessoas do Hamas dizendo abertamente que Irã ajudou. Agora, Hamas não tem as armas que usaram e o planejamento. Não sei se a arma chegou de Irã, foi fabricado em Irã, mas chegou através do mar, através de túneis abaixo das fronteiras. Então, nós sabemos de fontes de inteligência também que Irã está atrás e está dentro disso. O fato que aviões de Irã chegam para Líbano com armamentos, sabemos. Os encontros que líderes do guardas revolucionários do Irã encontraram com as pessoas do Hamas e do Hezbollah dias antes do ataque, nós sabemos. Uma carta de Irã que elas estão envolvidas, eu não sei se existe, mas sabemos que elas estão lá dentro. E a Hamas também disse que era envolvimento deles. Então, qual é o risco real hoje de uma guerra envolvendo o Irã e Israel? Não posso dizer percentagens, mas uma das coisas que é relevante é a presença dos Estados Unidos lá. Mandaram navio Gerald Ford e mandaram também mensagens para Irã, para Líbano,
por favor, para a segurança de Líbano, não interfira, porque em caso que o Hezbollah vai iniciar um ataque de grande escala sobre Israel, quem vai sofrer é o Líbano. Além do Hezbollah mesmo, mas o Hezbollah está atuando por dentro do Líbano, entre as aldeias lá no sul do Líbano. E Israel, na situação que está agora, depois dessa surpresa, não vai ser muito delicada com a Hezbollah, em caso que vai tentar que vai abrir uma frente. E essas mensagens que nós mandamos para eles, nós, americanos e outras, para Irã, para Líbano, para Hezbollah, don't. Mas temos que ser preparados. Temos que ser preparados para qualquer caso deste frente, em caso que vai abrir. Não é fácil para Israel lutar em dois frentes, mas é possível. Infelizmente, é possível. Em caso que vamos ter que reagir, vamos ter necessidade de reagir, vamos. O senhor mencionou na sua primeira resposta que foi um choque o ataque do Hamas, que não havia preparação, pegou Israel de surpresa. Bom, Israel é famoso por ter uma das melhores forças armadas do mundo e um dos melhores serviços de inteligência do mundo, e eu creio que as pessoas, em geral, fora de Israel, também se surpreenderam com a magnitude do ataque. O que aconteceu com a inteligência de Israel nesse momento? Houve um apagão, como se diz no Brasil? Foi uma falha da inteligência, da maneira de exército de reagir para isso. Não tivemos lá bastante forças para reagir no tempo real e grande parte de primeira reação foi dos grupos das civis que fazem parte de sistema de defesa dos kibbutzim, por exemplo. E muitas deles morreram destas batalhas contra centenas de terroristas de Hamas que infiltraram. Temos que analisar e tomar conclusões provavelmente dolorosas neste sentido de onde estivemos, de que maneira reagimos e por que pessoas estiveram lá dentro do shelter da casa 10 horas fechadas dentro e não chegou ninguém para resgatá-los dentro dos kibbutzim. E tivemos as batalhas de casa a casa. Os terroristas que entraram para kibbutzim passaram um casa para outro, mataram ou tentaram matar, em caso que foi difícil, queimaram casas com as pessoas lá dentro. Então, até este momento, temos mais de 300 corpos ainda não foram identificados. E pode imaginar por quê. Incluindo as pessoas que estiveram lá neste rave, que estava não muito longe de lá, e mais de 260 pessoas massacraram lá. Então, esta parte de choque que Israel está dentro, e o fato que temos que entender e verificar que esta coisa não pode repetir, faz parte das conclusões iniciais. Claro que uma das coisas que temos que verificar que isso não pode acontecer mais uma vez, que Hamas não está vencendo desta guerra. E porque o fato que Hamas, a organização terrorista, iniciou este tipo de ataque cruel, ataque
não tem nenhuma outra definição fora do terror, porque você está matando bebês, matando crianças, matando famílias na casa deles, na cama deles, estuprar mulheres, isso não... E filmar tudo, e fornecer tudo. Muitas das imagens saíram de lá, não foi nenhuma tentativa de esconder o que eles fizeram lá. É terrorismo puro. E quem disse que não, mas não tem mais aqui. Mas o fato que este ISIS estilo de operação mostra que é muito difícil falar, negociar com este tipo de organização. E a meta dele é destruir Israel. Destruir Israel 100%. Não lutar, destruir, matar. E os métodos que usaram, métodos de ISIS, mostram a natureza desta organização. Não é uma organização para liberar ninguém, não é uma organização para ajudar alguém, só matar, destruir usar métodos de terrorismo para criar medo dentro do mundo todo. Nessa segunda-feira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas rejeitou uma resolução da Rússia que condenava os ataques, mas não citava o nome do Hamas. Como que Israel interpretou essa tentativa de documento, essa tentativa de solução da Rússia? Nós não aceitamos nenhum tipo de resolução que está fazendo, chama os dois lados, Hamas e Israel, falando sobre a lei internacional. Que é a lei internacional? Matar crianças? Matar mulheres? Isso, claro que chama nós, Israel, para e não continua com a reação para este tipo de atrocidades. Mas se Israel está parado agora, se chegamos para uma cessar-fogo, é tipo de um prêmio, não sei, um reward para o Hamas, que atacou, fez o que fez, todo mundo viu isso, e agora ele é a vítima. Ele é a vítima da situação. Depois que usou os palestinos da faixa de Gaza como escudo humano, ela já estava abaixo da terra, dentro de túneis fortificados, e os palestinos não envolvidos estavam lá em cima, sofrendo lançamentos de Hamas e a resposta de Israel, e Hamas é a vítima. E acho que neste sentido é muito importante diferenciar entre Hamas e o povo palestino. E espero para os palestinos que a Hamas não representa eles. E acho que outras pessoas e organizações no mundo se perderam um pouco o foco, o pensamento, apoiando a Hamas. Apoiando a Hamas? Depois disso, depois que vimos o que eles fazem, tem apoio para a causa palestina, ok, podemos discutir isso, mas apoiar a Hamas depois que vimos lá, isso é uma coisa que a falta de olhar hacia a realidade. Isso aconteceu em muitos lugares do mundo, eu espero que não tantas, mas pessoas que apoiam a causa palestina e automaticamente apoiam o Hamas porque faz parte do povo palestino. Mas espero que não representa o povo palestino, porque se isso é a situação, então falar sobre paz e tudo é uma coisa muito longe de onde estamos agora. O partido do presidente Lula, o PT, aprovou na segunda-feira uma resolução na qual eles condenam os ataques terroristas do Hamas,
porém dizem que Israel está fazendo um genocídio, eles usam o termo genocídio para dizer o que está acontecendo em Gaza. Como que Israel recebe essa resolução do PT? É difícil reagir, porque não é só que acusamos Israel de genocídio, também dizem que Israel e a Hamas devem parar, condenar assassinados dos dois lados. Really? Isso é a maneira de um partido que está falando sobre direitos humanos. Esses direitos humanos, matar crianças, estuprar mulheres, esses valores do PT que eles apoiam, para mim, eles perderam isso. Perderam toda a visão da humanidade. O apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas, eles perderam isso totalmente. Totalmente. O governo brasileiro teve uma reação também de condenar os ataques, mas não citaram o nome do Hamas. Como que isso é interpretado do lado israelense? O terrorismo não chegou do céu, não chegou chegou de um lugar, chegou de uma organização, chegou de uma ideologia que não respeita nem judaísmo nem outras pessoas. Uma ideologia que se vence nesta campanha, nesta guerra. Vamos achar isso também aqui em Brasil, ok? Vou dizer isso na maneira muito direta. Os descontos que fazem para Hamas têm circunstâncias nesta hora. Quando vocês viram o que a Hamas fez, isso é uma coisa que é difícil negar ou jogar com as palavras. Em nosso ver, deve ter uma denúncia clara que a Hamas, como organização terrorista, não pode fazer coisas, deve ser condenado em palavras mais rígidas e mais duras e mais claras que possível. E evitar usar a palavra Hamas, evitar usar a palavra terror. Não, eu não entendo isso. Acho que esta diferenciação entre palestinos e Hamas é importante para entender. E se alguém está apoiando o Hamas porque apoiam o lado palestino, é um problema que não sei de que maneira pode ser aplicado. Mas existe no Brasil também, agora eu não estou falando do governo, estou falando do brasileiro, muito apoio a Israel. No último fim de semana, uma série de esportistas, artistas e pessoas com alguma relevância para a sociedade demonstraram apoio a Israel, não ao Hamas, nem à causa palestina nesse momento. Como que Israel vê esse apoio, sobretudo de uma parcela evangélica da população e uma parcela que não está ligada necessariamente a partidos políticos? Como que Israel vê esse apoio desse setor da população brasileira? É muito importante para nós. Importante do ponto de vista humano, do ponto de vista de entender os lados nesta guerra que iniciou e a simpatia que Israel recebe por ser vítima deste ataque. E não tem outra palavra, não tem um lado bom, um lado mal. Israel sofreu este ataque e o povo brasileiro, de maneira geral, reagiu com solidariedade, que foi muito importante para nós receber, seja lá em Rio de Janeiro, no domingo, seja no parlamento, em outros lugares nós recebemos
150 chamadas para na embaixada cada dia. Queremos ajudar, queremos doar, queremos chegar lá para ajudar nesta guerra. Recebemos do povo brasileiro, de maneira geral, muita solidariedade e simpatia. Então, o senhor vê uma diferença entre a posição do governo e a posição do brasileiro? Acho que, de maneira geral, tem um gap, uma diferença entre o governo, a reação oficial e a reação que recebemos de muitas frações da sociedade brasileira, sim. Uma das principais consequências do ataque foi uma paralisação nos chamados Acordos de Abraão. Só explicar para o nosso telespectador o que são os Acordos de Abraão. São acordos que iniciaram em 2020 com intermediação dos Estados Unidos para Israel normalizar a sua relação diplomática com uma série de países árabes. Entre eles foi regularizada a situação com os Marrocos, com os Emirados Árabes Unidos, e o que estava agora em discussão era uma regularização, uma normalização das relações com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é rival regional do Irã na região do Oriente Médio. O que acontece agora com os acordos de Abraão? Eles ficam parados ou ainda existe uma esperança de que esses acordos prossigam com a Arábia Saudita, que é o principal país árabe, que é onde nasceu o islamismo? Neste momento, as relações com os países continuam, as relações com países do Acordo de Abraão, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, continuamos, recebemos de lá também mensagens de solidariedade. Arábia Saudita, tivemos tipo de contatos junto com os americanos e outras para criar tipo de cooperação. Cooperação, não sei se acordo de paz ou relações diplomáticas, mas tivemos avanço, aproximação nesse sentido. E parece que esta coisa foi um problema para o Irã e provavelmente o tempo, o ataque que chegou do lado do Hamas, orquestrado pelo Irã, foi parte de preocupação do Irã que Israel e a Arábia Saudita vão ser mais aproximados, vai ser talvez um acordo de paz, e isso vai criar problema para o Irã. Então, quem está falando sobre paz no Oriente Médio não pode apoiar este ataque de Hamas, porque isso está contra as ações e o movimento para criar paz no Oriente Médio. Então, este ataque não é só contra Israel, também não é só contra Israel e contra a humanidade, também contra o processo de paz no Oriente Médio. Então, tem que entender isso, porque o Irã não gosta de ver a Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos juntos avançam para um tipo de cooperação. Isso está contra os interesses iranianos. Então, provavelmente, o timing, digamos, do ataque tem que fazer com esses avanços para pará-los, para não dar agora nunca, ninguém fala sobre paz no Oriente Médio, agora estamos numa guerra, não sei quando vamos continuar voltar para este tipo de negociações, mas o fato que este ataque, esta guerra está agora reorganizando o Oriente Médio, isso é uma coisa que é pena, porque o Oriente Médio já avançou para mais cooperações, mais acordos, mais coisas boas para a aérea. E o fato que este ataque, esta guerra foi iniciado, está atuando contra este movimento. Então tem chances do Irã ser bem sucedido nessa tentativa de barrar o prosseguimento dos acordos de Abraão? No curto prazo,
isso que acontece, isso todo mundo tem que reavaliar, todo mundo, digamos, no Oriente Médio, tem que avaliar o que acontece para onde saímos daqui. Espero que no médio e longo prazo vamos voltar e entender que o inimigo que temos, seja Israel, seja Saudi Arábia, seja humanidade, é Hamas e organizações similares. E para voltar a falar sobre paz e cooperação, temos que eliminar estas ameaças que existem. E, infelizmente, muitas pessoas sofrem por causa destas atividades de Hamas e outras. E até que vamos chegar para a situação que podemos reativar os processos positivos no Oriente Médio, temos que tratar estes elementos terroristas que ameaçam tudo que aconteceu lá nos últimos anos. Muitos dos críticos de Israel dizem que quando Israel faz uma operação militar, muitos civis morrem. Existe alguma precaução do exército de Israel como um todo, para evitar mortes de civis quando existe uma operação militar? Israel não tem nenhuma intenção de matar civis, pelo contrário. Tentamos evitar da maneira possível e lamentamos que tem vítimas de pessoas não envolvidas. Agora tem que entender, nós estamos numa operação militar, estamos numa guerra. Guerra que não queremos, não iniciamos. E a guerra, quando a Hamas está usando a população como escudo humano, quando a Hamas está atuando por dentro da população civil, lançar foguetes, mísseis, raquetas contra Israel, e ainda fazendo isso, ainda continua nestes dias. Não podemos sentar e ver e dizer por perigo que pessoas não envolvidas vão ser atingidas por causa disso, por causa da reação israelense, não vamos reagir, não vamos poder fazer nada. E este uso de palestinos como escudo humano é uma coisa que muito lamentável. E mas as acusações devem ir para o Hamas, que estes métodos terroristas, isso terrorismo que usando esses métodos atuar por dentro da população civil, fazendo elas em risco, e lamentável que pessoas lá morreram. Israel não está atingindo, digamos, atuando contra civis, atuando contra alvos militares. O fato que os alvos militares estão por dentro da população civil e Hamas está evitando eles de sair de lá. Hamas bloqueou as estradas no faixa de Gaza para pessoas não podem sair de lá para o sul da faixa. O fato que Hamas está ameaçando pessoas não sair das casas deles, porque eles querem eles como um escudo humano, é muito lamentável, mas isso é a realidade de uma guerra. E quero mencionar mais uma vez, é uma guerra. Existem 28 brasileiros hoje na faixa de Gaza tentando sair pelo Egito. O Egito ainda não abriu a fronteira. O Hamas diz que Israel não aceita um cessar-fogo temporário para as pessoas passarem. Como é que está a situação dessas pessoas tentando, sobretudo estrangeiros, sair de Gaza? Como que Israel está lidando com essa situação? Além dos brasileiros, tem lá mais centenas de pessoas, 2.000 pessoas
estrangeiros, com passaportes estrangeiros, que estão lá na faixa de Gaza, tentando sair de lá. Isso demanda uma coordenação entre todas as entidades envolvidas, coordenação que até neste momento ainda não chegou para ser concluído, para ser feito da maneira que a saída deles pode acontecer de uma maneira segura. Isso está em discussões entre todas as entidades envolvidas. Tem que entender que não é tudo os maus israelenses. Israel não domina a faixa de Gaza. Tem outras entidades que dominam lá. E a coordenação entre todas as entidades não é fácil e não é, como disse, ainda não chegou para um tipo de etapa final. Uhum. O que a gente pode esperar dessa próxima etapa da guerra, que é a entrada por terra de Israel em Gaza? Eu não conheço os planos operacionais de Israel, mas todos os líderes israelenses dizem que depois desta guerra, Hamas não pode continuar funcionar da mesma maneira. E Hamas deve perder as habilidades militares que eles têm hoje. Uhum. Não sei se pode destruir a ideia. A ideia é uma coisa diferente, mas as habilidades militares do Hamas devem ser destruídas para que não só a vida de pessoas perto de Gaza, israelenses, mas para pessoas de Gaza, pode investir finalmente no desenvolvimento da área e não usar todos os recursos que chegaram de lá para fortalecer a faixa de Gaza contra Israel, mas investir a favor de pessoas que moram. Quero mencionar que desde 2005, Israel saiu da faixa de Gaza totalmente. Não tem lá nenhuma presença israelense. E desde 2007, a Hamas assumiu o poder lá. E a decisão dele não foi construir, mas destruir Israel, em troca de construir Gaza para bem-estar das pessoas lá. Nem economia, nem sociedade, nem nada positivo. Recebem ainda todos os recursos de ONU e de outros países árabes, e o dinheiro de Qatar, que está chegando para apoiar, para ajudar o Hamas, e não para ajudar as pessoas de Gaza. Então, nesta maneira, tem lá não só reféns israelenses, mais de 200 pessoas que sequestradas pela Hamas, mas, de uma certa maneira, todos os palestinos lá em faixa de Gaza foram sequestrados pelo Hamas, dominados por ele, e o fato que a faixa de Gaza não foi desenvolvido, não melhorou a vida de pessoas lá, não é por causa de Israel, é por causa de decisão de Hamas. Então, você tem que mostrar, tem que falar sobre as condições lá, tem que começar como Hamas. Essa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Qual que é a mensagem que Israel quer passar para o mundo para depois dessa guerra? O que Israel deseja como parte do seu futuro e futuro da região? Israel quer... Parece como um clichê, mas Israel quer viver em paz. Quer viver em paz e quer ter vizinhos lado a lado, na faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano, e não temos interesse de atrapalhar a vida dos palestinos em Gaza e em outros lugares. Mas não podemos aceitar esta ameaça continua sobre a vida de pessoas em Israel. E acho que neste sentido estamos numa fronteira
fronteira do mundo ocidental, mundo físico, mundo dos valores, contra este extremismo, terrorismo, que tenta destruir em troca de fazer coisas positivas. E acho que neste momento temos que receber não só a simpatia do mundo, mas a ajuda e apoio do mundo para ter esta possibilidade de eliminar o terrorismo e construir uma coisa positiva para os palestinos, para os israelenses, recuperar, reabilitar e espero que os reféns que estão na faixa de Gaza vão voltar o mais breve que possível, safe and sound, para Israel. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu quero agradecer ao embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Muito obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores que acompanharam essa entrevista. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.